Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Instituto Cicatrizare. A evolução no tratamento de feridas. Unifenas Universidade. Nota máxima no MEC. Inal, Ciência e Saúde. Referência em medicina nuclear. E São João Diagnósticos por Imagem. Olá, muito bom dia para você que está conosco aqui pela nossa TV Alterosa, a TV que o mineiro vê para toda a nossa região. No programa de hoje, eu converso com o médico nefrologista Tárcio Luiz Azevedo de Oliveira. Nós vamos falar sobre o tema doença renal crônica, um tema mais que importante no programa Alô Doutor de hoje. Já já a gente volta. Uma coisa todo mundo sabe: sorrir faz muito bem para a saúde. Ao sorrir, nosso cérebro libera substâncias que provocam sensações de prazer e felicidade. Tudo isso de graça. O tratamento ortodôntico pode deixar o sorriso mais bonito e também cuidar da parte funcional dos dentes, deixando a boca mais saudável. Dr. Gabriel Azevedo. Consulta, tratamento e acompanhamento personalizados. Um moderno centro de tratamento, estudo e pesquisa na medicina hiperbárica. Este é o Instituto Cicatrizare. Nossa região já pode contar com um tratamento mais moderno e efetivo aos pacientes com doenças crônicas como pé diabético, úlceras de varizes, lesões agudas, queimaduras, traumatismos e abscessos. A mais alta tecnologia e os profissionais médicos mais qualificados para a oxigenoterapia. Instituto Cicatrizare, a evolução no tratamento de feridas. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. A maior audiência em saúde em Minas, sempre com a sua companhia, aqui, claro, pela nossa TV Alterosa. O programa que completa 14 anos em 2021 e sempre com esta grande audiência medida anualmente pelo Ibope, não é? É sempre bom ter você conosco aí do outro lado nos acompanhando, nos dando esta grande audiência. Hoje vamos falar de um tema mais que importante, a doença renal crônica. Conosco o Dr. Tárcio Luiz Azevedo de Oliveira, que atendeu prontamente o nosso convite, não é? Eu quero deixar já no início do programa o nosso site, onde você pode rever todas as nossas entrevistas, com milhares de acessos, o site da TV Alterosa em toda Minas Gerais. E você também acompanha a programação da nossa TV Alterosa. O Instagram da saúde é o @alodoutor, você já sabe. Você pode acessar lá, siga o @alodoutor e acompanhe as notícias do programa, da revista e as notícias da saúde como um todo. O nosso e-mail e telefone está aí também para você nos sugerir um tema ou um entrevistado. Faça isso aqui, você participa, toda a região participa do programa Alô Doutor. Muito bem, doutor Tárcio, nosso muito bom dia. Bom dia, Davi. Sempre é um prazer estar aqui promovendo saúde, conversar com os seus telespectadores. E falar de tudo um pouco sobre essa área tão abrangente que é a nefrologia. Exatamente. Né? Nefrologia eu amo de coração. Uma área que eu abracei e quero sempre expandir mais nossos conhecimentos. Maravilha, muito bem, né? Eu acho importante que essa comunicação tenha essa abrangência regional e ter um médico, né, com a visão nova, chegando igual você, né, falando de um tema tão importante que é a doença renal crônica. Tenho certeza que será uma entrevista esclarecedora para muita gente. É um prazer, Davi. Vamos começar perguntando o que é, na verdade, a doença renal crônica? Então, Davi, a doença renal crônica é uma doença que ela é caracterizada por uma lesão que pode causar uma perda de função renal ou qualquer lesão no rim que perdure por mais de 3 meses. É uma doença que hoje é uma pandemia, sempre aumenta, é considerada uma pandemia porque vem sempre aumentando os seus números de pacientes acometidos. Quer dizer, esse aumento se deve a quê, doutor Tárcio? A gente vê realmente cada vez mais pessoas falando
que está em tratamento, tratando os rins, né? Fazendo diálise. Exatamente. Davi, a doença renal crônica, ela é uma consequência de várias doenças sistêmicas. Hoje em dia, aumentou muito o número de pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, e essas são as principais doenças que hoje pode levar à doença renal crônica, que leva a um prejuízo da função renal. Então, com esse aumento, a população envelhecendo, pacientes a gente vê uma população geralmente mais obesa, aumentou o número de obesos, tudo isso contribui para a presença da doença renal crônica. Essa doença, quantas pessoas, né, são afetadas por essa doença? Assim? Há uma estimativa, assim, em termos de números? Isso é bom a gente falar porque é muito pouco conhecida, né? Hoje estima-se que no mundo cerca de 10 a 16% da população mundial é acometida pela doença renal crônica. Muita gente. É muita gente. A gente vê cerca de entre 1 a cada 10 pessoas tem essa doença renal crônica. E o que acontece? A gente tem que destrinchar esses números. Como as principais doenças que causam doença renal crônica é a hipertensão e o diabetes, a gente também tem que falar desses números, né? No mundo, hoje, a gente fala que tem cerca de 1 bilhão de pacientes hipertensos. O diabetes causa a doença renal crônica? Isso. E a hipertensão também? São as principais causas no Brasil. Estão associadas? Sim. Então, hoje, com o aumento do número dessas populações hipertensas, população diabéticas, hoje no Brasil estima-se que entre 30% a 44% da população brasileira é hipertensa. Exatamente. E isso, além disso... E a população diabética também é muito grande. Isso, quase metade da população aí, chega quase metade a ser hipertensa. E a população diabética entre 8% a 10%. Então, 1 a cada 10 pessoas vai vir desenvolver diabetes no futuro. Olha só, eu achei que era até mais pessoas diabéticas. Sim. Como a doença renal crônica ela é caracterizada em vários estágios, a gente fica pouco diagnosticada, a gente fica com um número abaixo. O que a gente tem hoje de censo é pacientes com a doença renal crônica estágio terminal, que são aquelas pessoas que têm indicação de uma terapia renal substitutiva. Hoje, no Brasil, a gente estima que entrem em diálise por ano 34 mil pessoas por ano entrem em terapia renal substitutiva. Então, é muita coisa, é muita gente, né? É muita gente. Né? Então, para a gente ratificar isso, diabetes e hipertensão são as principais doenças que podem afetar o rim, é isso? Isso. No Brasil, hoje, a principal causa de perda da função renal, que causa a doença renal crônica, é a hipertensão. No mundo, é o diabetes. Em países desenvolvidos, geralmente, o diabetes é a primeira causa. Mesmo aqueles pacientes em tratamento, que estão em controle das doenças? Sim. Mesmo aqueles pacientes em controle. Cerca aí de 10% dos pacientes diabéticos vão evoluir com perda da função renal. Tá. Agora, explica pra gente, de fato, como o diabetes afeta o rim. Então, Davi, o diabetes, ele leva, dependendo do diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, a gente tem uma ausência relativa de insulina, né? Que controla os níveis de glicose no sangue. Essa glicose elevada no sangue, mantida nas pessoas diabéticas, vai causar lesões nas artérias. E as artérias que chegam no rim vai ficando sendo lesadas continuamente. Isso, ao longo do tempo, vai levar a uma hiperfunção do rim, causando... como que eu gosto de falar para os meus pacientes, né? O rim vai se desgastando mais rápido, vai cansando mais rápido. E aí, com esse cansaço mais rápido, o rim vai perdendo função mais rápido. E no caso da hipertensão, como que afeta? A hipertensão é exatamente quase a mesma coisa do diabetes. Quando você aumenta a pressão dentro dos vasos sanguíneos, o sangue vai chegar no rim com mais velocidade, né? E esse sangue chegando com mais velocidade no rim vai fazer com que o rim entre em sobrecarga. Vai forçando o rim. Isso, o rim entrando em sobrecarga. Eu gosto sempre de falar assim, de uma maneira didática, eu falo que o rim ele vai envelhecer como qualquer outro órgão do corpo. Sim. Né? Gosto de falar que o rim sempre está no auge aos 30 anos de idade. Os 30 anos de idade é o auge de função renal. E aí ele vai perdendo função ao longo do tempo. Se você pegar uma pessoa mais ou menos de 60 anos, ele não vai ter uma função renal 100%. Porém, algumas doenças fazem com que o rim filtre mais e se canse mais rápido. Então, essas doenças, como diabetes e hipertensão, provocam essa hiperfiltração, esse hiperfuncionamento do rim, levando às lesões que causam essa perda de função. Tá. Existe alguma característica de ordem genética para a doença renal crônica? Sim, Davi. A doença renal crônica é um fator de risco ter parentes de primeiro grau, de segundo grau, que tenham já a doença, que teve algum momento da vida doença renal crônica. Tá. Existe alguma associação também com tabagismo ou excesso de bebida alcoólica?
Sim, o tabagismo é um fator de risco para o desenvolvimento de função da doença renal crônica. Por quê? O tabaco ele vai ter lesões de vasos e o rim, como é um órgão que recebe 25% do aporte de sangue que sai do coração, tem muitos vasos, é um rim altamente irrigado. Com essas lesões arteriais causadas pelo tabaco, é um fator de risco. Tá, e bebida alcoólica? Bebida alcoólica ainda hoje não está bem evidenciado na literatura Tá. associação com doença renal crônica. Tá, ok. Agora, existe algum sintoma? Quais são os sintomas clássicos da doença renal crônica? Ou se algum momento do estágio dessa doença, ela ainda está de forma assintomática? Esse que é o grande pulo do gato da nefrologia hoje, Davi, é os sintomas da doença renal crônica. Nos seus estágios iniciais aí, estágio 1, estágio 2, estágio 3A, é uma doença completamente assintomática. A gente vem ter alguns sintomas quando o rim vai perdendo suas funções, né? As funções de eliminar líquidos, eliminar as escórias que a gente fala, de produzir os hormônios, isso vem aparecendo, geralmente no estágio 3A, quando já está bem avançada, que aí o paciente pode ter fraqueza, vai ter dificuldade, pode diminuir o volume urinário, vai ter alguns sintomas relacionados aos acúmulo de toxinas acumuladas no corpo. Ok, mas no geral, qual é o sintoma clássico da doença renal crônica? Nos estágios finais, fraqueza. Sim, nos estágios finais. Nos estágios finais vai ter fraqueza, problemas ósseos, anemia, tá? Pode ter dependendo do acúmulo de toxinas que o rim eliminaria no corpo, pode se acumular na pele, então pode evoluir com coceira. A cor da urina muda? Isso. A cor da urina geralmente não muda, não tem muita relação com a cor da urina. Mas se a função do rim de eliminar líquidos, excesso de líquidos, estiver comprometida também, a gente vai ter a presença de inchaços no organismo, principalmente nos membros inferiores. A pessoa geralmente acorda com o rosto mais inchado. Então, são sintomas, mas que a gente tem que falar. Esse sintoma geralmente é de uma doença renal crônica terminal, fase avançada. Tá, então vamos aproveitar esse gancho, né? Vamos falar das complicações. Quais são as principais complicações? Então, como complicação, a doença renal crônica é um dos principais fatores de complicação para complicação de risco cardiovascular. Tá? Então, ela aumenta muito a chance de doenças cardiovasculares. Só um paciente com doença renal crônica, ele tem mais... De uma forma geral. De uma forma geral. Pode sofrer. Ele tem mais chance... Isso, o coração vai sofrer por causa do rim. Os vasos vão sofrer por causa do rim. Então, aumenta-se a chance de AVC, aumenta-se a chance de infarto, tá? E aí, pela perda da função renal, a gente tem outras complicações, né? A gente tem diminuição do volume de urina diário, então o paciente vai ter uma dificuldade de controle do volume de urina, vai inchar mais fácil com qualquer líquido, tá? Numa doença mais avançada. Outras complicações, vai ter distúrbio do colesterol. Olha só. Isso. O rim também é um órgão que produz o hormônio chamado alfa-eritropoetina. Esse hormônio é ele que estimula a medula óssea a produzir sangue. Então, com a deficiência, com a perda de função renal ao longo do tempo, esse hormônio também diminui. Então, o paciente vai ter anemia, né? Então, com a anemia vai ter fraqueza, o paciente vai ser mais difícil desenvolver as suas atividades diárias, né? Olha só. A gente também tem que falar de outra função importante do rim, da vitamina D, né? A vitamina D tem vários ciclos no corpo, ela começa a ser produzida na pele, passa por um estágio de conversão no fígado e no pulmão, mas a conversão final dela é feita no rim. Ela se consolida no rim. A última conversão dela é feita no rim. Olha, né? só. Então, quando o rim vai diminuindo a sua função, essa vitamina D diminui. Além disso, o rim também é responsável por metabolizar, fazer o controle de cálcio e fósforo. Juntamente com essa alteração... Por isso que é importante o sol, né, doutor Tássio? Isso. Não só o sol, existe, claro, a vitamina D também. Você pode tomar ela via oral. Isso. Mas todo mundo fala mal do sol, tem que falar bem do sol também, né? Mas tem que lembrar que o rim faz a última conversão lá da vitamina D. Então, tem que tratar bem o rim para ter uma produção boa de vitamina D. Exatamente. Né? E aí, com essa diminuição de vitamina D, da última conversão da vitamina D, associada ao metabolismo alterado de cálcio e fósforo, Davi, a gente tem um distúrbio, não é, que atrapalha o hormônio chamado lá de paratormônio, que é produzido na paratireoide, que é uma glândula que fica atrás da tireoide, que é responsável pelo remodelamento ósseo. Então, com essa alteração do rim, alterando lá para a tireoide, pacientes com doença renal crônica também têm problemas ósseos. Olha só. Olha que bacana, hein? Nós vamos ao nosso
segundo intervalo, né? Daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco, nessa entrevista especial com o Dr. Tárcio Luiz Azevedo de Oliveira. Ele é médico nefrologista, destacando o tema doença renal crônica. Vamos falar sobretudo de prevenção. A gente fala de doença porque é necessário falar, mas vamos falar sobretudo de prevenção à doença renal crônica. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Bem-vindo a São João Diagnósticos por Imagem. Agora você pode fazer seus exames com mais agilidade e segurança. Equipado com um dos melhores aparelhos de ressonância da região, seus laudos ficam prontos em até 2 horas em casos de urgência. E o melhor, você recebe os resultados direto no seu celular. Agende seu exame. 3229-7777. Sabemos que você não aguenta mais. Nós também. A vida mudou e todos perdemos muito. Continuamos aqui, mas proteja-se. A Covid não tem mais idade, sexo, cor, nem classe social. A Covid não tem pena. De repente, ela pode roubar o seu último abraço, o adeus entre pais e filhos. Essa é a verdade da Covid. A situação é muito grave. Mas acredite, você pode mudar essa história. Seja responsável, respeite. Não deixe a pandemia levar os seus sonhos, os seus amores. Não leve a Covid. Um simples encontro pode levar embora a esperança. Uma vida inteira. Como se constrói uma imagem de sucesso e referência para o tratamento e diagnóstico em medicina nuclear? Com constantes investimentos em equipamentos e tecnologia, com equipe permanentemente atualizada e preparada, e atendimento qualificado e humanizado com um olhar sempre voltado para o futuro, e corpo clínico super especializado em mais de 25 anos de uma história de experiência e sucesso. Assim, a Inal constrói a sua imagem. Inal, Centro de Medicina Nuclear, em Divinópolis, BH, Nova Lima, Itabira e Lafayette. De volta com a maior audiência em saúde em Minas, sempre grato a esta parceria com a nossa TV Alterosa, a TV que o Mineiro vê, para toda a nossa região centro-oeste, né? Em 61 cidades, o Alô Doutor está aí com esta grande porta, né, para a saúde em Minas, e a gente fica feliz com esta parceria consolidada com a nossa TV Alterosa, destacando temas e profissionais da saúde de toda a nossa região. A abrangência é muito grande, na verdade, e a gente fica feliz em ter esta proposta aqui consolidada com a TV Alterosa. E mais feliz ainda com a chegada da Royal Face, esta nova parceira do programa Alô Doutor. Vamos ouvir a nossa querida Graziela Bezerra. Bom dia a todos. Nós da Royal Face gostaríamos de dizer que estamos muito felizes com a participação e a parceria com a revista Alô Doutor, o programa Alô Doutor, o melhor programa de saúde do Centro-Oeste Mineiro. A Royal Face está inaugurando em Divinópolis a maior clínica de harmonização facial hoje do Brasil. Então você que pensa em fazer uma harmonização facial de qualidade, com preço justo, a Royal Face irá proporcionar essa alegria de transformação na sua vida. E dia 15 de setembro, a gente vai ter nossa inauguração aqui. Vamos ter presença confirmada do programa Alô Doutor, fazendo a cobertura completa desse grande evento. Um grande abraço, Davi. Obrigado, minha amiga Graziela Bezerra, trazendo a Royal Face para Divinópolis, né? Que vai trabalhar com a harmonização facial em uma franquia de Curitiba. E a gente fica feliz em estar com ela também no próximo dia 15, quarta-feira, cobrindo esse coquetel de inauguração da Royal Face em Divinópolis, junto com o programa e também com a revista Royal Face, a nova parceira do programa Alô Doutor, né? E, doutor Tárcio, a gente conversava um pouquinho aqui, você disse que sempre pensou em ser médico, é isso? Isso. Você tinha essa ideia de ser médico? Isso, Davi, eu vim lá do sul do Maranhão, bem do Você interior. é do Maranhão? Isso, bem lá do sul do Maranhão. Terra boa, terra quente? Terra quente. E aí, comecei cedo na escola, terminei o ensino médio cedo e logo já entrei na medicina. Era um sonho meu
E dentro da medicina, logo eu já decidi pela nefrologia. Maravilha, que maravilha. E a gente fica feliz em poder ter aqui no programa um quadro que reconhece o trabalho humano de alguns profissionais. Sim, tá? obrigado. E tem uma pequena homenagem para você. Veja na tela. O Tarso é um médico muito estudioso, muito dedicado. É um privilégio para nós termos ele na equipe, na nossa equipe. É um médico muito humano. Queria mandar um grande abraço, Tarso, que você continue sendo esse profissional exemplar. Falar do Tarso da medicina é muito fácil, que eu me lembro quando ele era pequenininho, ele virou pra minha mãe: mãe, eu quero ser médico. A minha mãe: meu filho, para ser médico você tem que estudar muito. E ele foi lá, estudou, apesar de todas as dificuldades que ele passou, ele não desistiu, pelo contrário, ele deu mais valor ainda. Eu acho que é por isso que ele ainda é esse médico que ele é hoje. E eu tenho certeza que existem pessoas que nascem com dom na medicina. O Tarso nasceu com esse dom para ser médico. Ele tem prazer, ele coloca amor mesmo para atender seus pacientes. Eu tenho muito orgulho disso. Olá pessoal, sou João Everson, sou irmão do Tarso. Vou falar um pouquinho da história dele como médico. A gente é do interior do Maranhão e ele sempre teve o sonho de ser médico. A gente é de família muito humilde, né? E ele sempre estudou pra caramba pra ralar. Com 16 anos conseguiu ganhar 3 bolsas de estudos. Optou por ir para o interior do Tocantins, lá onde fez sua faculdade e a clínica médica. Se apaixonou pela nefrologia, conseguiu ser bolsista na Universidade Federal de Minas Gerais, já para fazer a especialização em nefrologia, onde se formou, né? E com 26 anos já é um especialista em nefrologia. É um cargo que ele sempre almejou desde pequeno, ser médico e fazer sua trajetória como um excelente médico. Que bacana. Obrigado, Davi. Pessoal tudo do Maranhão? Não, minha irmã fala de Manaus e meu irmão fala do Tocantins. Sotaque bonito, né? É bem longe, Davi. Eles estão mandando... Foi muito longe aí para buscar essas homenagens. Muito obrigado, Davi. Fico até emocionado. A nossa equipe trabalha bem. E o Dr. Lauro, né? Sim, que é o responsável por você chegar à região, né? Agradeço, Lauro. Lauro, que eu trabalhei com ele lá em BH. E aí ele me conheceu e teve esse convite de eu participar da equipe lá de Nova Serrana. Agradeço imensamente. É uma pequena homenagem para você, né? E parabéns pela sua luta, né? Por você ter conseguido realizar o seu sonho de ser médico, apesar de todas as dificuldades, né, doutor Tarso? Sim, sim. Eu acho que quando a gente tem como objetivo uma coisa, a gente coloca aquilo no coração e tem fé, e a gente corre atrás, as coisas acontecem. Sim, ter que vir lá do interior do Maranhão, tudo mais difícil, enfrentar a cidade grande aí, como a gente fala lá, que é Belo Horizonte. É muito difícil, foi muito difícil, mas eu agradeço demais. Agradeço o Lauro também. Foi uma oportunidade incrível dele ter me dado, que ele ter me dado. Muito bem. Parabéns. Parabéns mesmo. E o programa está sempre à disposição aí para estar junto com você lá no novo projeto da clínica, né? E também aguarda também o seu artigo para a nossa revista. Isso, Vamos voltar para o nosso tema? Vamos sim. Doença renal crônica. É importante nós falarmos, né, se a criança, né? A criança também pode ter o problema renal, né? Pode ter esse mesmo problema? Sim, Davi. Só que na criança tem um pouco diferente. Na verdade, quem cuida da parte da criança são os nefrologistas pediátricos. Ah, tá. Né? Há uma subespecialização. Não. Aí eu fiz clínica médica, eu demorei 10 anos para fazer nefrologia, fiz a faculdade de 6 anos, 2 anos de clínica médica e fiz mais 2 anos de nefrologia. O nefrologista pediátrico, geralmente, ele faz a faculdade de medicina de 6 anos, faz hoje mais 3 anos de pediatria e uma subespecialidade da pediatria. Mas as crianças também podem ser acometidas das doenças renais crônicas. Só que a forma que ela é acometida é um pouco diferente, as causas. Geralmente, as crianças com malformações renais, malformações do trato urinário e algumas doenças que a gente chama de glomerulopatias, acometem a criança, levando a essa lesão renal e perpetua. E hoje em dia é bem prevalente. E qual seria a diferença da hemodiálise e da diálise peritoneal? Sim, Davi. A doença renal crônica ela vai evoluir para um estágio final, né? Uma classe 5 que a gente fala, e aí o rim vai parar de funcionar. Quando ele para de funcionar, hoje em dia, os pacientes diabéticos abaixo de 15% e pacientes que não sejam diabéticos abaixo de 10%, a gente tem que fazer algum método que substitua a função do rim. Hoje a gente tem disponíveis 3 métodos, né? A gente tem a diálise peritoneal, a hemodiálise e o transplante, que posso falar depois. Mas a diálise peritoneal é onde a gente faz uma cirurgia, coloca um catéter na barriga da pessoa e a pessoa faz a diálise todos os dias à noite, quando ela está dormindo. Tá? E a hemodiálise, você vai limpar o sangue, como a gente fala assim,
a pessoa comparece a uma clínica de hemodiálise, vai lá 3 vezes na semana, geralmente fica por 4 horas, de acordo com a prescrição do médico nefrologista, para limpar o sangue e fazer uma função que o rim faria 24 horas por dia. Muito bem. E quando o rim parar de funcionar, né? Para de funcionar, o que a pessoa deve fazer? E aí, o que fazer? E o que fazer? A gente vai procurar o nefrologista, fazer o acompanhamento, né? E aí o nefrologista, em conjunto com o paciente, vai decidir qual método que eu acabei de falar vai fazer. E quando deve ser essa primeira consulta, né? Já que em alguns momentos, realmente, a doença é assintomática. Sim, aí a gente vai falar dos fatores de risco, né? Igual eu falei, pacientes obesos, pacientes tabagistas, pacientes com histórias familiares de doença renal crônica, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos e pacientes idosos acima de 60 anos, tem que fazer uma medida da função renal e um exame de urina básico, tá? Para ver a função renal. E aí, alterações desse paciente, alterações nesses exames sem procurar o nefrologista. Tá. Então, vamos falar um pouquinho do transplante. Como que funciona o transplante renal? Sim. O transplante é a terceira opção, né, da terapia renal substitutiva. Ele substitui a hemodiálise, a terapia e a diálise peritoneal, onde o paciente se cadastra em uma fila. Hoje a gente tem 2 tipos de transplante, né? Transplante do doador vivo e do doador morto, doador vivo e doador falecido. O doador falecido ele se cadastra numa fila no Sistema Nacional de Transplante, né? E fica aguardando um órgão para que substitua a função que no momento está ausente. Tá, mas o transplante ele pode não funcionar também? Sim, tem alguns casos onde existe uma coisa chamada rejeição, né? Existem vários tipos de rejeição, existe rejeição celular, rejeição moral, onde o paciente pode rejeitar. E aí que entra hoje a nefrologia especializada em transplante, né? Que aí o paciente vai abrir mão de medicamentos imunossupressores para que o corpo evite essa rejeição. Mas existe a possibilidade, sim, de o transplante não funcionar. Agora, sem falar propriamente nesse transplante, durante o tratamento, há alguma possibilidade de realmente se recuperar a função dos rins? Davi, a doença renal crônica é uma doença, como o nome crônica, e que causa a perda progressiva da função renal. Raras vezes o paciente consegue recuperar. A gente fala aí que algumas doenças a gente consegue recuperar. Às vezes, lúpus, que causam doença renal crônica, tem uns flashes que podem ter uma recuperação, mas a grande maioria das vezes a perda é irreversível. Tá. Existe alguma forma de se evitar a doença renal crônica, doutor Tarso? Sim, hoje eu falo que a nefrologia é uma área nova, né? A gente tem aí pouco tempo, os estudos vão avançando, mas a melhor forma de evitar a doença renal crônica é o acompanhamento. Você que tem algum fator de risco, que eu avisei aqui, sempre procurar para o seu médico, fazer a dosagem da função renal e o exame simples de urina. Muito bem, doutor Tarso. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa Alô Doutor. Mais informações sobre o tema, nós deixamos o seu contato, o telefone e Instagram. As suas considerações finais, por favor. Um grande prazer recebê-lo aqui. Espero que você volte e aguardamos o seu artigo para a nossa revista. Sim, Davi. Foi um prazer imenso estar aqui promovendo informação. Meu Instagram lá é o @maisrim, né? Tá aí na tela, com o telefone de contato. Qualquer informação é só seguir lá. E quando procurar o nefrologista, bem rápido? Sim, fatores de risco e faça exame anual de creatinina e exame único de urina. Muito bem, obrigado, doutor Tarso. Eu o programa sempre estará à sua disposição. Parabéns. Eu que agradeço. A gente volta então na próxima segunda, às 11 da manhã, na maior audiência em saúde em Minas, a porta aberta para a saúde em todo o Centro-Oeste Mineiro. Até segunda às 11 da manhã. Até lá, um forte abraço. Fiquem com Deus e eu digo sempre, saúde para todos, Minas Gerais. Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Instituto Cicatrizare. A evolução no tratamento de feridas. Unifenas Universidade. Nota máxima no MEC. Inal, Ciência e Saúde. Referência em medicina nuclear. E São João Diagnósticos por Imagem.